Agora, aqui pesa onde eu falei para os irmãos, que é Deus falando conosco, mas Deus hoje vai me usar para falar com você. E esse tema que vocês escolheram não foi fácil, e ainda mais hoje que é o sexto elo. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que levar uma comida nova. Eu tenho que levar um alimento diferenciado. Mas o bom é que o Deus que revela se faz presente, e é Ele que nos deu a palavra trazer ao coração dos irmãos. E quando se deparamos com esse texto, eu já peço os irmãos se coloquem de pé, abrindo o exemplar da Bíblia Sagrada, no livro de Jeremias, capítulo de número 18, apenas os versículos 1 e 2, a qual foi o texto escolhido para trabalharmos aqui. Confesso aos irmãos e digo mais uma vez, eu sempre falo que eu tenho um dom de língua. Não é de falar em línguas, não, é porque eu gosto de conversar mesmo. Então eu vou me ater no tempo e se deixar nós vamos até a meia-noite. Porque quando vai falando a palavra, o tempo só vai floreando e aqui vai aumentando cada vez mais. E eu já estou acostumado a falar 3 horas direto sem interromper, tá? Então, os teológicos é assim, são 3 horas direto de aula e eu já estou acostumado a falar as 3 horas. Então, os irmãos estão comigo aqui até meia-noite? Parabéns, mas eu vou terminar assim, porque a palavra é bom, né? A palavra nos alimenta e nós vamos alimentar. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1, versículo de número 2. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Se porventura alguém ainda não encontrou, mas eu vou também. Eu vou também. Porque não é porque não achou o texto na Bíblia que não vai, né? Nós vamos juntos. Eu vou também. Glória a Deus. Passamos a leitura, me acompanhe por favor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Repetindo o versículo de número 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então já deixo claro para os irmãos não irão ouvir as palavras do pastor Anderson, mas a palavra de Deus que está aqui através da minha vida. Amém? Deus, eu te adoro mais uma vez, não desfazendo da oração já feita, mas assim como eu tenho o hábito de fazer essa oração, toda vez que irei ministrar a palavra, assim como eu aprendi com a tua santa palavra, eu repito aqui as palavras de João Batista, ao dizer que é preciso que eu diminua e que o Senhor cresça. Então com isso eu peço ao Senhor que nessa feita o Anderson desapareça e apareça o Espírito Santo do Senhor falando aos corações de cada um que veio aqui, não para ouvir nada para massagear o teu ego, mas para ouvir a tua palavra. Então continue falando conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Mantenha a Bíblia aberta. Aleluia. Glória a Deus. Criamos esse hábito da Bíblia aberta. Irmãos, como ora eu disse para os irmãos aqui, quando me falar, o presbítero Cristiano me falou do capítulo 18, já me veio o texto na cabeça, porque é um texto bastante conhecido, e eu tenho certeza que nesses 5 elos que antecederam, ou 5 pregadores que aqui me antecederam, esmiuçou bastante esse texto. Então, toda vez que tiver campanha, se já pelo amor de Deus, me chama no máximo na segunda, que é menos trabalhoso. Não, estou brincando. Mas na verdade, eu creio que os demais pastores, obreiros que aqui passou, esmiuçou acerca desse texto. E eu falei, Deus, eu quero trazer algo diferente à igreja, eu quero trazer algo diferente aos irmãos, porque o Senhor é um Deus que revela. E dentro disso, eu estou trabalhando a mensagem já tem algum tempo, e veio de encontro a isso aqui, porque o tema colocado nessa campanha, desses 7 elos que vão acontecer, hoje é o 6º, foi colocado reconstrução espiritual. Aí eu falei assim, opa, a chave está aberta. Oi, pastor, não é a porta não, é a chave, que isso aqui ramifica várias chaves para várias portas que podem ser abertas. Aleluia. Irmão, já falo, o problema não foi seu. Você escolheu o tema, não fui eu. Não saí de Veracruz para vir aqui exortar ninguém, nem a correção, mas eu vou falar aquilo que a palavra nos trouxe para fazer aqui. Sabemos que esse texto, e o profeta Jeremias, não sei se algum outro falou, é um profeta chamado ou reconhecido como profeta chorão. Porque Jeremias, não é só porque ficava chamando papai, não é por isso não.
porque até a metade do capítulo, até a metade do livro de Jeremias, é Jeremias o tempo todo alertando Israel daquilo que viria por causa da sua desobediência. E ele aclamando ao povo: volta, se arrepende, porque o castigo vai vir se não arrepender. A outra parte já vai Jeremias falando: eu avisei que vocês não me ouviram, aqui está. E se fosse o Anderson junto com ele, para assim, campada de miserável, vocês fizeram e eu estou pagando o pato junto com vocês. Mas Jeremias não fez isso. Jeremias continuou sendo fiel a Deus. Aleluia. E o principal fator que deixa claro o livro, irmãos, é algo, irmão Renato, que não acontece conosco. Porque nós murmuramos à toa. Nós abrimos esse bocão nosso à toa para reclamar. Jeremias ficou cativo, mas continuou servo de Deus. E quando veio me falar, o diácono Arley, reconstrução, ele, o presbítero Cristiano, parece, se eu não estiver equivocado, conhece um pouco de pedreiro, não conhece? Aleluia. Sua área também, você é fuso de tudo, né, irmão? Que aquilo ali é severino, é jardinagem, é pedreiro, é pintor, sabe alguma coisa. Mas alguém aqui que trabalha na área de pedreiro, tem ali, eu sempre esqueço o nome do pai do presbítero Cristiano, qual é o nome do senhor? Silvio, né? Deus abençoe o senhor, pastor Silvio, né? Que eu vi ele ali, a gente às vezes vai falando, esquece de cumprimentar. Deus abençoe a vida do senhor também, é um prazer rever, tá? Então, para se construir do zero é melhor. Ou tem ruim é fazer reforma. Eu convivi, a meu pai é um excelente pedreiro, mas tem um ditado popular que fala que casa de ferreiro, o espeto é o quê? E meu pai, antes de conhecer Jesus, começava a fazer as coisas, rachava fora e deixava o crioulo lá, se vira, vai fazer lá. E eu tinha que tentar fazer os negócios. Tanto que quando fala nesse vídeo de pedreiro, ele fala assim: ó, pelo amor de Deus, você nem me pega. Mas eu aprendi com ele que começar uma obra do chão é muito mais prático do que ter que reconstruir. Estou falando na ótica humana, tá, irmãos? Porque suponhamos, eu lembro muito bem, quando ainda estava aqui dirigindo o pastor Nelson, houve um problema sério com o telhado. Vocês lembram disso aqui? Como nós somos da área de patrimônio da igreja, ele me mandou uma foto, eu tenho essa foto no meu celular até hoje. E aí do livramento que Deus deu, que quebrou a tesoura, né, parece que assim chama, e ficou presa na parede. E eu tenho então com o pastor José do Carmo fazendo ela lá de ferro lá na rua e olhando, e eu parando e analisando. Gente, o tal da reconstrução é uma miséria, ou tem difícil de se fazer. Suponhamos que vai trocar as janelas. Se vai trocar a janela, tem que fazer antes? Arrancar a velha. Vocês que falou, reconstrução espiritual. Então está na hora de desconstruir muitas coisas para começar a fazer aquilo que é o certo. E a primeira coisa que tem que se fazer é tirar a religiosidade do negócio. Porque tem muitas pessoas falando: eu tenho tantos anos de crente, eu tenho tantos anos. Eu costumo falar que não existe aposentadoria de crente, não. Com 50 anos, se não vigiar, vai para o inferno da mesma forma. E quando coloca reconstrução, vamos nós então. Vamos falar de reconstrução. Porque sabemos muito bem que quando Deus falou a Jeremias: levanta-te, Deus não fala com ninguém deitado. E quando se fala em deitar, muita gente pensa que é apenas de estar fisicamente deitado. Não, não é nesse sentido. É preciso se reerguer para que Deus fale contigo. Porque Deus não usa ninguém que está prostrado. Deus usa alguém que está na posição de pé. E quando fala que está de pé, é que está na posição para guerrear, que está apto a fazer isso. E como que nós fazemos isso? É orando. Aleluia. Tem pessoas que quando perguntam o que é, falam assim, vão jejuar, eles perguntam o que é jejum. Santo é o teu nome, Jesus. E perguntam o que é jejum. Não responda para mim. Não responda para mim. Há quanto tempo você não tem feito jejum? Tu és maravilhoso. Não é reconstruir espiritualmente? E o jejum é o quê?
Não é eu matando a carne para fortalecer o espírito. Glória a Deus. Aleluia. Existem dois seres dentro de nós. Que é isso, pastor? O senhor está falando coisa errada? Não. Existe o bem e o mal. Se eu alimentar mais o bem, qual que vai superar, o bem ou o mal? Responda que eu quero ouvir. Qual vai superar, o bem ou o mal? O bem. Mas se eu alimentar mais o mal, quem vai superar, o mal ou o bem? O mal. A Bíblia fala que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Mas quando eu alimento a carne não respeita o espírito e vai. Por isso que o diabo tem cauterizadamente muitos no pecado. Mas maravilhoso. Por isso nós precisamos levantar para depois descer. Gente, a Bíblia é chique demais. Como que eu vou levantar para depois eu descer? Levanta-te e desce. Deus falou com Jeremias: toma postura agora mais uma vez e desce. E vá à casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. Mas o interessante é que Deus fala com o homem sem precisar usar palavras. Deus falou com Jeremias: observe o oleiro. Jeremias simplesmente observou o oleiro. E ele achou interessante que estava moldando o vaso. Aí eu pergunto aos irmãos: foi o oleiro que quebrou o vaso ou o vaso que quebrou sozinho? O vaso que quebrou. Não ouvi. O vaso que quebrou. O vaso se quebrou. Sabe por que quebrou? Porque não estava pronto. E o oleiro não se desesperou. É preciso que eu me quebre para que Deus possa me fazer. Aleluia. Nós, irmãos, muitas vezes na hipocrisia cantamos. Vamos lá, me ajuda. Eu quero ser Senhor amado, porque como um barro nas mãos de quem? Do oleiro, quebra minha vida, eu quero ouvir e me faça de novo, porque eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Aqui não é Presta bem atenção no que você cantou. Que a gente não tem mania de cantar da boca para fora, mas nós temos que cantar de dentro para fora. E quando Deus então se aquecer, porque o vaso tem que ser, ó, aí começa a apertar um pouquinho. Ah, não vou naquela tipo de subidor, mas não. Lá tem um povo que pega muito no meu pé, que fica isso, que não sei o que, não sei o que. Ah, porque eu estou orando, Deus não tem me dado bênção, não sei o que. Mas que hipocrisia que nós estamos vivendo nela. Pedimos a Deus para fazer, e quando Ele começa a fazer, a pessoa começa a murmurar. Uma certa feita, um irmão que já estava orando há algum tempo para que Deus tratasse com seu filho, porque ela já não estava aguentando mais. E o que Deus fez? Permitiu que ele fosse preso. E quando ele estava preso, em vez dela quietar e esperar Deus agir, não, ela correu, gastou os um troquinho que ela tinha, pagou um advogado. O advogado foi lá e tirou o filho dela. Pouco tempo depois ele foi assassinado. E ela começou a questionar: por quê? Deus usa alguém e fala: sabe por quê? Porque você colocou nas minhas mãos, e quando eu comecei a tratar, você foi lá e tirou. Deus não é empregado meu e muito menos seu. Deus não é empregado de nenhum de nós. E tem muita gente querendo encostar Deus na parede. Não sei por que eu estou falando isso, não era nem para mim estar falando. Mas tem gente assim: isso não serve para mim, mentiroso. Serve para todos nós, porque a palavra serve. Se você estiver errado, conserte a sua vida. Mas se estiver certo, permaneça certo. Então a palavra serve para nós em todo o tempo. Aleluia.
E quando Deus começa a trabalhar, Ele trabalha do jeito dele, não do seu. E para que eu possa reconstruir algo, eu tenho que quebrar aquilo que está feito. E Deus está procurando pessoas que estejam na posição de ser reconstruído. Eu imagino que nessas outras 5 vezes ou 5 sexta-feiras que estiveram aqui, Deus foi falando de uma forma diferente a cada um. Mas é importante e é preciso que eu reconheça que eu preciso ser reformado. Nós estivemos em Belo Horizonte, o presbítero Cristiano, junto ao pastor Eliseu. Nós fomos conversar com o engenheiro estrutural, porque o pastor queria tirar algumas dúvidas, porque ele estava achando, segundo a ótica dele, estava tendo muitas coisas naquela construção e ele não estava entendendo. O moço pôs uma TV de um tamanho na nossa frente e começou a explicar. E no final da sua explicação, ele falou assim: pastor, vou dar um exemplo para o senhor. Eu construí um prédio há 30 anos aqui em Belo Horizonte. E eu estou voltando de novo a esse prédio, porque eu vou ter que refazer toda uma parte estrutural desse prédio. Não quer dizer que o prédio está caindo, mas tudo precisa de manutenção. Então nós precisamos nos reconstruir todos os dias. Porque cada dia novo é uma luta diferente, uma prova diferente. E Deus precisa nos moldar a todo tempo. E para isso eu quero segurar um pouco no texto e andar com os irmãos em 3 coisas que Deus não usa. Fala comigo primeiro: coração vazio. Coração vazio. Eu quero que vocês falem, não cochicho. Coração vazio. Coração vazio. Boca vazia. Boca vazia. E mão vazia. E mão vazia. Deus não trabalha com isso. Para início de conversa, o que quer dizer, pastor Anderson, vazio? Que não contém nada, ou contém apenas ar, ou quase nada, em que há pouco espaço ou pouco ocupante. Porque muitas das vezes, irmã Kelly, a gente fala assim: fulano está tão vazio. Mas olhando na ótica da humano, ele existe, tem dentro dele um coração, tem 2 pulmões, tem rim, tem todo tipo de órgão lá dentro. Por que a gente vira e fala que fulano está vazio? Porque falta algo de Deus na vida dele, sim ou não? Sim. E quando a pessoa está vazia, ela só pensa as coisas ruins. Vocês já conviveram com alguém que esteve num quadro evoluído, muito grande, de depressão, ou que você mesmo passou? A pessoa se sente vazia. Pode estar em meio à multidão que se sente só. Mas Deus não usa nada que está vazio. Porque aonde está vazio, a primeira coisa que Ele espera que aconteça é que você abra a porta para que Ele entre e ocupe o espaço. E quando Ele ocupa o espaço, é igual as donas de casa, que do dia a dia já é chato. Imagina quando essas mulheres viajam, irmão. Pior que a maioria está aqui, né? Se vocês pegarem eu na saída, não tem problema. Mas quando viajam, pode ser 1 ou 2 dias. Falta descer a casa toda para fora para poder limpar a casa. Tira a poeira, e quando fala que vai arrumar o guarda-roupa, joga do terreno, não sabe nem aonde a gente está dentro do quarto. Você fica perdidinho dentro do quarto. Mas ela sabe aonde está tudo. Voltamos algumas horas depois, está tudo no seu devido lugar e arrumado. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele chega, põe tudo que não presta para fora, para depois começar a arrumar e trazer as coisas no lugar certo. Então, nós não podemos estar vazios, porque Deus não usa nada vazio. Em Mateus ou Marcos capítulo de número 7, dos versículos de número 21 e 22, Jesus disse assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Porque ele está vazio de Deus. Do homem que está vazio de Deus sai tudo de dentro dele, isso aqui.
E quando Jesus disse isso, é porque a hipocrisia, como eu falei aqui, que muitas vezes a gente trabalha na hipocrisia, até mesmo impensada, porque a gente canta coisas que não está vivendo, fala coisas que não está vivendo, mas eu tenho que pregar aquilo que eu vivo e falar aquilo que eu vivo, porque a maior pregação hoje não é aquilo que eu falo, mas aquilo que eu vivo, e as pessoas me veem na rua. Aleluia, glória a Deus. E toda vez que eu falo isso, eu lembro de um texto, ou melhor, de um estudo que eu ministrei em Veracruz. Porque hoje existe NX de homens que falam assim: eu sou o santo homem de Deus. Se viu o homem de Deus, vai vir aí. Eu sou canela de fogo. Eu vejo gente falando. Quem disse que você tem que falar alguma coisa? Assim como Eliseu, quem falou que ele era um santo homem de Deus foi a sunamita. Eliseu simplesmente passava pelo caminho. Desculpa. Então as pessoas, quando nos veem, que tem que apontar e dizer: aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus. Aleluia. Eu tenho que reconhecer que eu sou servo dependente de Deus, mas não ficar arrotando caviar aí, como muitos que comem couve e estão arrotando caviar. Deixa que Deus haja na sua vida. E as pessoas têm que ver. E existiam pessoas lá, homens religiosos que acompanhavam Jesus, estavam de olho nele. Mas antes deles pensar que eles estavam de olho, quem estava de olho neles é Jesus. Jesus disse para eles: eu já conheço vocês. Por isso disse o profeta Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque é muito fácil eu estar cantando: vamos adorar a Deus. Mas eu estou cantando aqui, mas eu estou adorando a Deus? As pessoas têm visto em mim um adorador? As pessoas têm visto em mim uma pessoa que está fazendo diferença? Acabamos de cantar aqui: eu quero ser, Senhor amado. Se eu quero ser, então seja, porque não tem nada que te impeça a ser. Aleluia. E o que Deus mais quer de mim e de você, irmãos, é intimidade. Porque os homens que venceram na Bíblia, as mulheres que venceram na Bíblia, tiveram intimidade com Deus. E quando se fala em intimidade, é ter relacionamento próximo. Glórias. É saber a quem ele está servindo, é saber a quem ele está adorando. Santo é o teu nome, Jesus. Perguntam para nós hoje, ou pergunto para você, assim como eu faço essa mesma pergunta para mim: Deus mudou? Não. Jesus mudou? Não. O Espírito Santo mudou? Não. Porque não está tendo mais tanto batismo com o Espírito Santo como antes. Porque não gosta. Porque não está tendo tanto mais profecia como existia antes. Porque não está tendo mais tantas revelações como antes estiveram. Não sou saudosista. Porque não está tendo tanto curas como antigamente existia. O problema não está em Deus. O problema está em mim, está em você. Aleluia. Porque nós falamos que Deus ainda cura, batiza e tudo, mas cadê os enfermos que nós não estamos convidando para vir à casa do Senhor? Cadê as pessoas que, quando está enferma, claro que a gente não pode negligenciar a ciência, mas antes da ciência nós temos que pôr a agir de Deus na causa. Glória a Deus. Quarta-feira pela manhã, deixa eu ver se foi quarta-feira, foi. Eu estava em casa, de repente uma irmã me liga rápido. E eu sei que o esposo dela estava com uma hérnia. E ele já precisava fazer uma cirurgia há algum tempo. E na igreja eu continuo orando para ele. Porque a vontade de Deus, ela acontece de um jeito ou de outro, irmãos. E de repente ela me liga desesperada: pastor, corre aqui, me socorre, eu preciso ir. Se tem uma pessoa que detesta em Belo Horizonte, sou eu. Eu não gosto de Belo Horizonte. Eu prefiro São Paulo, mas não mando Belo Horizonte, não. E eu que eu sou mineiro, não pô, difícil em Belo Horizonte. Mas tá bom. E dentro disso, ela me liga, e quando ela me fala, eu já saí correndo, troquei de roupa, peguei a primeira roupa que estava na minha frente, faltei colocar terra e gravata, porque era o primeiro que estava na frente, peguei rapidinho, entrei dentro do carro e vazei. Quando eu entro dentro do carro, ela fala assim: nós temos que ir lá para o hospital Belo Horizonte. Eu falei: meu Deus, lá vou eu para Belo Horizonte. Eu não tenho paciência daquele trânsito de jeito nenhum.
E de repente no carro, ela fala assim, pastor, vamos. E quem tem hérnia, tem que ter um cautelo muito grande, que senão ela pode suporar e isso dá uma infecção generalizada e a pessoa pode vir a óbito há pouco tempo. E eu preocupei, rachei fora com ele, mas no meio do caminho, eu falei assim, o quê? Está errado. Eu sigo o método do chefe, vamos orar primeiro. E ele já estava passando da hora de fazer a cirurgia, porque a hérnia movimentou. E no momento que ela movimenta, a pessoa sente dor, porque ele não estava conseguindo nem andar. De repente, eu falei assim, vamos fazer uma oração. Eu dirigindo, falei com eles, vamos fazer uma oração. Nós estamos indo para o hospital, mas Deus sabe o que vai fazer. De no mínimo ele vai usar a mão dos enfermeiros e do médico para que essa cirurgia saia da forma que ele quer e da forma que o Senhor também deseja. Porque tem duas formas de fazer essa cirurgia. A primeira é a cirurgia de corte, mas ela é demorada a sua recuperação. E ela é um valor pequeno. Mas tem a outra que é a laser, que é muito mais cara, ela é quase 100 vezes mais cara ou 200 vezes mais cara do que a outra. E ele queria fazer essa. E o plano não queria pagar de jeito nenhum. Mas na urgência, alguém que está sentindo dor vai escolher, irmão, que coisa que vai, quer que corta a dor. Mas no carro, a esposa dentro do lado dele, nós assim, nós vamos orar e a vontade de Deus vai acontecer. E no momento que nós oramos, eu continuei o caminho e ele foi me guiando. Quando chegou lá no hospital, eu deixei eles na porta, que eu não pude acompanhar, deixei o carro no estacionamento mais próximo e voltei. Ela falou comigo assim, pastor, pode ir, porque nós vamos ter que permanecer e ele vai ter que fazer a cirurgia de urgência. Mas antes de eu chegar em casa, o áudio dela já tinha chegado antes. Pastor, Deus já operou a parte dele. Como que é? A hérnia que não voltava para o lugar, voltou para o lugar. E a cirurgia que era de emergência vai ser feita amanhã. Tem alguma emergência que faz no outro dia? Tem não. A dor que ele estava sentindo cessou. A hérnia voltou para o local onde ela estava e ele fez a cirurgia laser que ele estava esperando há um ano para liberar. Deus liberou. Saí de Veracruz, ele já estava em casa, chegou hoje de manhã. É Deus agindo ao nosso favor, não é? O que eu quero dizer é que nós não precisamos deixar a ciência, mas crer primeiro no Deus que porque Deus não usa coração que é vazio. Porque o coração nosso tem que estar cheio da presença de Deus. E quando ele está cheio, da minha boca e da sua boca só saem coisas boas. Glória a Deus. A pessoa está chorando, reclamando, não preocupe, meu irmão, já deu certo. Deus está no controle da história. Porque tem pessoas que você chega na casa dele, dá vontade de chorar. Está bem contigo, irmão? Começa a lá. Mas tem outros que tá gosto, você chega a contar, você está vendo que está uma miséria. Mas não, mas está bom demais. Deus é bom demais. Aí serve para a gente aquele cafezinho, uma alegria. E você está vendo que está pouco, mas a gente fica sem jeito de não tomar. Mas está uma alegria doando para a gente aquilo que tem. E não está murmurando. Assim tem que ser a vida daqueles que servem a Deus. Vai tudo bem. Nós temos que parar com essa censura de falar muito. O salmista no Salmo 119, no verso 105, escreveu assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então no meu e no seu coração tem que estar contido a palavra de Deus. O Salmo de número 51, eu sou apaixonado por esse salmo. Porque Davi é um homem. Quando eu cheguei aqui, se eu não falo mal, eu ouvi isso. Quando o presbítero Cristiano falou aqui acerca disso, que Jeremias era um homem também que era segundo o coração de Deus. O que quis dizer? Que fazia a vontade de Deus. O título de segundo o coração de Deus foi dado apenas a Davi. Mas quando se fala segundo o coração de Deus, é quem atenta aos mandamentos de Deus. Aí eu pergunto, você é de segundo o coração de Deus? Olha o povo não quis responder. Glória a Deus, eu sou, irmão. Eu sou segundo o coração, porque eu zelo pelas suas palavras. Há muitos anos eu ainda canto lá em Veracruz com o povo. A tua palavra escondi, guardada no meu coração.
reflete no seu rosto. E Davi disse ao Senhor no verso de número 10, e esse salmo foi escrito após Davi ter pecado junto a Betseba, e juntos pecaram contra Deus. E ele disse essas palavras: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. Aleluias. Oh, glórias. Nós precisamos buscar do Senhor ter esse espírito estável, um espírito reto. E ele, em outras palavras, ele disse a Deus: pode tirar de mim tudo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo, não retire de mim a tua presença. Aleluias. Glórias. Santo é o teu nome. Nós precisamos reconstruir a nossa intimidade com Deus. Oh, santo. O próprio Jesus disse em sua oração, quando ele ensinou que perguntaram, interrogaram a ele: Jesus, como devemos orar? Ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. É assim que está escrito? Mas o povo está orando que é a minha vontade. Se tem que criar em mim um espírito reto, tem que ser de acordo com a vontade dele. Eu sempre fico rindo, né? Porque eu falava com Deus: Deus, eu quero ter uma caminhonete. Imagina eu na Hilux, preto é metido, mascarado, e na Hilux. Aí você: eu quero ter uma caminhonete. Se eu falasse com os irmãos que eu não poderia ter, poderia, porque hoje você compra o que você quiser. Mas difícil é manter ela, né? Tem uns bocó aí, desculpa a expressão, que vende tudo para poder ostentar para os outros. Aí